Boa noite. Nossa live quinta-feira, 8/12/2022. Hoje nós vamos conversar sobre códigos de confiança. Dá um minutinho para vocês entrarem, se organizarem para a gente poder começar. Pega o teu papel, pega a tua caneta e um minutinho a gente está começando. Sabendo que vem paulada por aí. Aguenta porque vem paulada por aí. Hoje a nossa live ela tem princípios históricos, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então hoje a gente vai tentar responder a 3 premissas básicas. A primeira delas é: se eu olhar no espelho, eu vou encontrar uma pessoa confiável? Eu, comigo mesmo, olha que legal, tá? Segundo, como estabelecemos relações de confiança. Terceiro, tá? De onde vêm as desconfianças das antigas gerações, tá? Só que, nesta live, nós vamos começar historicamente, então eu vou começar invertido, tá? Da onde vem a desconfiança das antigas gerações. Respira fundo aí, pensa bem, porque o negócio é punk, tá? Então vamos lá, tá? Se você pegar historicamente, tá? Dentro da parte que a gente considera de história legal, tá? Você vai entender que as antigas civilizações que começaram a documentar a sua passagem por este mundo, né, criaram códigos de conduta, tá bom? Tá? E aí nós temos os códigos baseados na famosa Lei de Talião. Lembra de Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Legal? Certo? Se eu matei alguém a pedrada, eu vou morrer a pedrada. É assim que funciona. Certo? Ceguei alguém, vem alguém e vai me cegar também. Tá? Então, lei baseada em vingança. Tá? Por quê? Porque para a gente poder viver em sociedade, tá? Independente, né, dos nossos códigos de crença, dos nossos sistemas de crença, tá? A gente tem que regulamentar, né, a estrutura da nossa convivência. Então, para isso são criados os códigos legais, tá bom? Se você for pegar mais próximo aí o Codex Bíblico, tá? A gente vai começar a falar na Torá, certo? Da famosa lei oral, tá? Então, nós vamos começar a passar os conhecimentos que nós adquirimos durante as nossas vidas e a nossa sociedade, tá? E nós vamos começar a passar esses códigos para as futuras gerações, tá? Como conhecimento, prática e repetição. Isso aí você já conhece de cor, tá? Então a gente vai contar seguidamente as mesmas histórias, vamos dar seguidamente as mesmas referências para que as futuras gerações assimilem literalmente aquilo que a gente está dizendo e que isso fique na memória, armazenado, para que isso possa ser passado gradativamente para frente, tá? Só que junto com isso, tá? A escritura começa a ser explicada da seguinte maneira: a vida em si, ela é dinâmica, tá bom? Ela já é dinâmica hoje, tá? Certo?
século XXI, a vida é dinâmica. Século XXI da história cristã, da era cristã, tá? A vida é dinâmica, beleza? Na antiguidade a vida também era dinâmica, e isso fica claro quando você começa a ler os livros relacionados com a estrutura de codificação, tanto histórica quanto religiosa da nossa civilização, tá? Então, é dito, né, está escrito que os anciãos, tá, criavam um código, uma manutenção da ordem, tá bom? E para isso eles faziam os chamados ajustes, tá bom? Então vamos entender um ajuste aí, tá? Eu sou plantador de alface, tá bom? Aí com essa chuvinha maravilhosa que a gente está tendo aqui, esse ano eu não tenho alface, tá? Mas eu preciso de azeite, tá? Então vamos ver o que eu tenho, tá? Ah, eu consegui plantar um pouquinho de feijão, deu um pouquinho de feijão, deu um pouquinho de mandioca, deu um pouquinho de soja, deu um pouquinho de cenoura, tá? E eu tenho um carneirinho, tá bom? Esse grupo de anciãos vai estabelecer a relação nesse momento onde as coisas estão acontecendo, tá? Para que eu não fique sem azeite, certo? Eles vão estabelecer quanto, né, do que eu tenho para oferecer vai ser a moeda de troca, tá bom? Certo? Em épocas de fartura, a validação, né, o valor dessas trocas é completamente diferente. Por quê? Porque é um valor de prática, tá bom? Né? Eu tenho uma certa quantidade de azeite, você faz jarro para armazenar azeite, né? Então eu troco, né, 2 jarros por uma medida de azeite, né? Troco 3 jarros de azeite por uma ovelha, e assim a gente vai estabelecendo as nossas trocas. Isto é ancestral. Isso é escrito e descrito desta maneira. Então são feitos acordos, tá? Que nada mais é do que a gente conhece na nossa sociedade como contrato, tá bom? Certo? Só que os contratos entre a minha pessoa e a sua pessoa, certo? Não eram escritos por nós. Eles eram escritos, eles eram anotados pelo Conselho de Anciãos, tá? Para a gente ficava a aceitação e a palavra, a manutenção da minha palavra de que eu vou te entregar, né, um carneiro, 2 sacas de feijão, 2 sacas de mandioca, e você vai me entregar 2 medidas ou 2 ânforas de azeite. Fizemos a troca, tá? Como a nossa criação ocidental é fundamentalmente cristã. Caso vocês não saibam, né, vamos lá de novo. Né? Jesus era judeu, não era cristão. Bom, né? A cristandade ou a religião cristã vem posteriormente, né, ao surgimento de Jesus como profeta. Tá? Então Jesus é aquele que não vem para mudar a lei, né? Mencionado na Escritura como ele, dizendo exatamente isso. Eu não vim para mudar a lei. Então, se ele não veio para mudar a lei que rege a lei judaica. Tá bom? E pela lei judaica, a gente tem a transmissão da lei oral e, consequentemente, temos a tradição dos nossos costumes, passados de geração em geração. Tá? Então, isso continua valendo. Tá? Não importa o ano, não importa a década, não importa o século, tá bom? As relações de confiança, de argumentação, né? Os acertos relativos para que todo mundo, né, seja abençoado, ou para que todo mundo tenha aquilo que é necessário
para sobreviver e para viver de uma maneira, né, estruturada, continua sendo feito. Muitas das divergências, tá, entre os judeus são resolvidas, tá, na sinagoga com o rabino. Rabino funciona como um juízo de arbitragem até hoje. Tá? Você vai lá, eu levo a minha discussão com o fulano, beleza? Ele leva a discussão dele, a gente faz as nossas argumentações, tá? E por uma questão de confiança, tá? O rabino arbitra. E o que o rabino arbitrar, não tem o meu recurso, não tem a minha rebeldia, não tem o meu não cumprimento. Por quê? Porque se eu levei para o rabino resolver, aquilo que ele entender que é o mais justo, que é o mais certo, é o que vai ser aplicado. Tá bom? Ótimo. Dentro da cristandade, como é que isso veio passado para a gente? Assim, ó. É assim, ó. Tá? Se você tem um avôzinho que tem uns 60, 70, 80 anos, tá bom? Certo? Você vai ouvir dele uma expressão assim: confiança é fio de barba. Tá? Legal? Significa que os pelinhos que eu tenho na cara representam a vergonha que eu tenho na cara. Certo? Portanto, aquilo que eu digo para você que eu vou fazer é um compromisso de confiança. E você, por sua vez, vai me dar a sua palavra e eu vou aceitar a sua palavra como compromisso de confiança. Onde é que isso vira uma meleca? A hora que eu começo a precisar realmente de árbitros, de juízes, de varas, né? Por quê? Porque eu não consigo manter a minha palavra e a gente não consegue entrar num acordo, você não consegue manter a tua palavra e a gente vai para o litígio, a gente vai para a discussão. Tá bom? Esse é um aspecto histórico da coisa. Segundo aspecto histórico da coisa, tá? Envolve os povos, né, do Oriente Médio, na sua grande maioria, né? E depois os povos africanos, tá bom? Então, a princípio, o que acontece? Né? A Europa, né, durante o nascimento da Europa, dos países europeus, da fundação e estruturação das nações, certo? Os europeus pegavam dinheiro emprestado com os judeus. Tá bom? Era uma prática, né? Os judeus tinham a sua reserva e eles emprestavam dinheiro em troca de acolhimento, em troca de terras, em troca de política, né? De favorecimento político, tá? Existia um financiamento das coisas, certo? Tá? A partir do momento que os europeus não conseguem pagar aquilo que é fio de barba, aquilo que é acordo, tá bom? Tá? A igreja cristã determina que os judeus são pecadores. Porque eles emprestam dinheiro a juros. Tá? E aí eles começam a ser discriminados como gente que está, ao invés de eles estarem te financiando, eles estão contribuindo com a sua desgraça, tá? Cobrando juros. Se você não consegue pagar a dívida, você também não vai conseguir pagar os juros e assim por diante. Beleza? Então você já sabe de onde veio a prática de juros, que é cobrada em tudo até hoje. Tá bom? Só que isso fez com que, historicamente, tanto judeus como árabes sofressem diásporas, expulsões, né? Eles eram os expulsos das terras, tá bom? Eles foram expulsos da Palestina, né? Migraram para Portugal, para Espanha, depois foram expulsos novamente e assim por diante, tá? Certo? E continuam sendo financiadores no mundo, tá? Os maiores bancos do mundo, as maiores instituições financeiras estão nas mãos dos judeus, tá?
como? Isso é assunto para outra aula muito mais extensa do que essa aqui. Tá? Voltemos à confiança. Tá? Então, o que acontece? Se eu te empresto alguma coisa, tá? Eu entendo que você pode passar por dificuldades, mas sim que em algum momento você vai retribuir. Tá? Legal? Então, a gente tem confiança. Como esses povos foram sendo expulsos, tá? Isso não vale só para os judeus, tá? Vale para as alianças. Se você for ver a história de Isabel de Castela, você vai ver que a maioria das alianças que foram feitas, né, por Castela, por Aragão, né, elas foram desfeitas politicamente em momentos onde os reinos fizeram novas alianças. Então, havia uma tendência a fazer alianças até quando fosse conveniente para mim. Quando não fosse mais conveniente, eu esqueço que você existe, faço com outro, traio você e acaba a conversa. Tá? Aí você já não é mais bem-vindo. E isso foi fazendo com que a gente começasse a olhar para alguns povos, algumas procedências. E você diz que esse povo não é confiável. Tá bom? Certo? Tá? Então o que acontece? Como os portugueses foram os colonizadores do Brasil, os portugueses não têm confiança nos brasileiros. Olha aqui, coisinha ridícula. Moram aqui, mas não têm confiança. Tá? Legal? Tá? Os espanhóis não confiam nos brasileiros. Né? Os espanhóis não confiam nos portugueses e assim por diante. Foram sendo criadas discórdias entre os povos de acordo com as suas procedências. Tá? O que é gravíssimo, certo? Em relação aos povos de origem africana, que vieram para o Ocidente, né? Escravizados. Tá bom? Por quê? Para o nosso Ocidente aqui, para as Américas, eles vieram escravizados. Tá? E dentro dos códigos legais, eles não eram sequer considerados como pessoas. Eles eram considerados como animais, coisas. É meio absurdo você ter que ouvir isso em pleno século XXI. Mas não estou inventando isso para você. Tá? Certo? Hoje a gente está falando de direitos iguais, de igualdade entre as raças, entre os credos, entre os gêneros, mas você não pode refutar a estrutura histórica. Não tem como. Tá? Então, as pessoas que vinham escravizadas eram posse, coisas. Tá? Então, o escravo era a mesma coisa que um lote de madeira, era a mesma coisa que uma vaca, tá? Sem nenhum direito enquanto ser humano. Tá? O que leva, né? Até hoje, os Estados Unidos estão com esse problema, uma grande parte da Europa está com esse problema, aonde colocam-se, né, que as pessoas de origem africana não são confiáveis. Era aquela visão pejorativa a respeito, né, das pessoas negras ou das pessoas de origem africana. Isso não é uma mitologia. Isso era colocado dentro de códigos legais, assim como foi colocado, né, nos nossos primeiros códigos civis, exatamente isso, né, de que os negros não eram pessoas. Tá? Então você precisa entender. Né? Se eu não considero como pessoa, quando ele passa a ser pessoa, ele não era pessoa, então eu não confio nele, porque ele é diferente de mim. Tá? Então, as famílias herdaram, né, esse mau traço, essa visão deturpada das coisas, que aquelas pessoas que eu não conheço, né, ou aquelas pessoas que eu não reconheço, eu não confio. Tá? Então era muito comum, e ainda continua sendo muito comum, em pessoas que têm 65, 75, daí para cima, que elas sejam pessoas que têm uma séria dificuldade em confiar
simplesmente nas pessoas, tá? Certo? Por que teve que ser posto na lei igualdade? Porque as pessoas mais velhas literalmente continuam se referindo pejorativamente a raças, né? Negros, índios, mestiços, orientais e assim por diante, tá? Existe ainda uma cultura pejorativa de não aceitação. E isso está sendo retratado nos conflitos, tá? Conflitos dentro de campos de futebol, conflitos dentro de quadras de basquete, conflitos nas ruas dos Estados Unidos e da Europa, aonde ainda os conflitos raciais estão presentes, tá? Estão presentes, são atualidade, porque o ser humano se recusa a julgar ou aceitar uma linha de igualdade de todos enquanto raça humana, né? Tem povos que continuam se achando superiores, melhores do que os outros povos. Isso abala as estruturas de confiança. Legal? Primeiro, então, se eu expliquei isso aí para vocês, vamos à nossa segunda premissa. Como é que eu vou estabelecer, se eu entendi isso aí, relações de confiança? Agora eu vou inverter, tá? Agora eu vou responder a primeira em vez de responder a segunda, tá? Se eu olhar no espelho, eu estou aqui olhando para essa câmera para poder conversar com vocês. Se eu olhar para esta câmera, eu posso dizer para mim mesmo assim: oi, Rodriguinho, você é uma pessoa confiável? Pensa nisso aí, você. Tá? E quando eu estou falando, quando eu estou perguntando para você se você se entende como uma pessoa confiável, tá? Eu estou perguntando para você, dentro do meu entendimento, eu estou perguntando para você diretamente, né? Você assume os compromissos com as pessoas pelas quais você é responsável na sua vida? Pensa nisso aí, tá? Que eu preciso entender se eu sou confiável, tá bom? Eu, por exemplo, sou chato, beleza? Então vou explicar para vocês porque eu sou chato, tá? Porque tem um monte de gente que só quer falar de direito. É o meu direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, tá? Quando eu levo o meu filho na escola, tá? Eu encontro um monte de gente que adora falar que tem direito, parado na esquina na fila dupla, parado na porta do colégio na fila tripla, tá? Atrapalhando absolutamente todo mundo. Então, tá? Isso chama relação de confiança, né? Cidadania é uma relação de confiança. E ela começa assim, tá? O que eu quero para mim, né? É o que eu quero para os outros, tá? Por quê? Porque se eu tenho direito, as outras pessoas também têm. Mas é assim que funciona? É assim? Ou será que eu coloco aquilo primeiro eu? Então eu resolvo o meu problema, né? Eu fico com o meu privilégio e as outras pessoas, problema delas, cada um que se defenda. Tá bom? Se você não entende assim, querido, em coisas simples como fila, tá bom? Tá? Eu sou do tempo em que eu entendo até o direito do idoso. Eu entendo isso aí, o direito do idoso, tá? Mas o cara que acordou às 5 horas da manhã para estar na fila, para tentar o direito dele, não tem como entender o direito do idoso quando o serviço que disponibiliza o direito para o idoso, tá? Não tem outra pessoa para atender, tá bom? Então você que está lá desde as 5 horas da manhã, você vai ceder o seu lugar para o idoso que chegou às 10 horas da manhã. Você está lá tomando chuva, sol, né? 5 horas na fila, entra o idoso. Aí entra outro. Aí entra a sobrinha do idoso. Ah, tá com o idoso.
Aí ia entrar grávida. Tá bom? Se todo mundo tivesse respeito, tá? Da maneira como a minha educação me foi passada, certo? A gente sempre teve respeito por quem era mais velho. Você não precisava botar isso na lei, porque já era entendimento, né? Porque isso se chama regra de bom senso. Regra de bom senso, tá? Legal? Certo? A regra de bom senso diz assim, tá? Quando eu chamo uma autoridade policial para dizer alguma coisa, eu não deveria ter que me explicar, né? Certo? Porque se eu estou chamando, é para ela cumprir a função dela. Função de autoridade, poder de polícia. Se eu estou pedindo ajuda, já pensou? Você fica num telefone, aí você tem que dar o teu nome, teu endereço, teu RG, você tem que explicar. Enquanto isso, os caras estão te assaltando e matando a tua família. Por quê? Tá? Porque a gente perdeu o direito a ter relações de confiança. A tua palavra só não basta. E a gente está levando isso para o nosso convívio social. Por isso que a sociedade está se invertendo e a gente está, né? As minorias estão sendo tratadas como maiorias. Por quê? Porque elas estão sempre gritando, sempre reclamando, né? Sempre levantando a sua bandeira, sempre alegando preconceito. Então elas estão sempre mais próximas do direito, né? E o direito que deveria ser, né? O direito que deveria ser uma coisa igualitária, as relações de confiança deveriam ser extensivas a todas as outras pessoas, não está acontecendo. As relações de direito não estão sendo respeitadas. Se as relações de direito não estão sendo respeitadas, consequentemente, as relações de confiança não estão sendo respeitadas. Entendendo isso, eu preciso olhar para mim e dizer assim para mim, eu sou confiável, tá? Então eu, por exemplo, sou casado, tá bom? Certo? Tá? Tenho 27 anos de casado, tá? Eu sou uma pessoa fiel e comprometida com a minha família? Eu sou comprometido com os filhos que eu botei no mundo? Eu sou comprometido com as pessoas que pedem a minha ajuda ou que precisam do meu trabalho? Você precisa entender isso aí. Ou eu sou a pessoa que faço quando eu estou com vontade? Primeiro eu. Então eu preciso começar a responder isso. Eu sou confiável? Eu sou. Eu sou aquela pessoa que vou dar a minha palavra e vou andar na direção da palavra que eu dei. Eu sou a pessoa que respeita o direito das pessoas, porque para eu ser confiável, eu tenho que respeitar o direito das outras pessoas. Eu sei qual é o meu direito, mas eu também tenho que respeitar o direito das outras pessoas. Eu faço diferença entre homem, mulher, plurigênero, gênero indefinido, eu faço diferença? Não posso fazer. Tá? Por quê? Porque esse não é o meu direito de julgamento, certo? Eu tenho que ter dentro do meu horizonte que eu estou lidando com seres humanos. Eu não estou fazendo descrição dentro das classes biológicas. Estou dizendo para você qual é a espécie, qual é o subtipo, qual é o subgrupo, de que família. Não é isso que eu estou te fazendo. Porque senão nós não aprendemos nada enquanto humanidade. Se eu vou separar por gênero, por raça, por credo religioso, entendeu? A gente está literalmente saindo dos padrões de confiança. Quer ver uma coisa bem doida, mas bem doida mesmo? Tá? Bem doida. Tá? Certo? A gente tem uma bancada no Brasil para invadir as terras das pessoas que têm terras. Beleza? É uma organização feita para invadir terras. Mas as terras estão salvaguardadas pelo direito. Ah, mas aí é o direito
da comunidade. É o direito, aí por um bem maior. Tá? Aí você vai vendo as pessoas que estão invadindo terras e estão vendendo ou estão cedendo para outras pessoas a terra que elas estão invadindo e estão ganhando dinheiro com isso. Ah, isso aí não pode falar de invasão de terra. Vamos tentar outra, tá? Vamos tentar outra. Vocês têm ideia de quantas subdivisões, né, a cristandade tem? Quantas dezenas, centenas de denominações de igrejas que teriam, teoricamente, o mesmo mentor, a mesma direção que deveria ser Jesus, certo? E cada uma delas tem um fundamento diferente, cada uma delas tem um costume diferente, e na medida em que elas têm um costume diferente, elas não aceitam as outras designações. Também não aceitam os católicos, que não aceitam os protestantes, que não aceitam os batistas, que não aceitam os neopentecostais. Relação de confiança. Parece que não, mas é relação de confiança, porque se você se autodenomina cristão, não perguntei qual é a tua designação religiosa. Você precisa conhecer um pouquinho da cristandade. Se você segue pelo menos o que está escrito no livro, é que você tem que amar aos outros como a você mesmo. Está dizendo que você tem que amar quem está dentro da tua congregação? Está dizendo que você tem que amar quem tem a mesma cor de pele de você? Está dizendo para que você tem que amar a pessoa que está no mesmo partido político que você? Que tem o mesmo sexo que você? Que torce pelo mesmo tipo de futebol? Onde é que isso aí está escrito? Tá? Se você literalmente tem aspirações para se tornar uma pessoa melhor, consequentemente, você tem que fundamentar a sua vida em aceitação. Você tem que fundamentar a sua vida em confiança e em respeito, simplesmente porque você está lidando com seres humanos, tá bom? E hoje, com seres que não são humanos, como diz um humorista, os ser humaninhos, tá bom? Você está dando direito para cachorro e para gato igual a direito de criança. Pensa nisso aí. Quer dizer, eu não me coloco diretamente responsável por respeitar alguém que tem uma cor de pele diferente da minha. Mas eu quero que respeite o meu gato. Opa, como é que é? Peraí que eu não te entendi. Como é que é? Você se dá o direito de não respeitar uma escolha de gênero, ou uma escolha de credo, ou uma cor de pele diferente da sua. Mas você quer que respeite o direito do seu gato e do seu cachorro. Porque para você, eles são seres humanos. Vocês não... Né? Vocês precisam começar a pensar que a gente está extrapolando a esfera do respeito, a gente está extrapolando a esfera da convivência, e a gente está literalmente transformando a sociedade cada vez mais num grupo de nichos específicos. A gente não está se reunindo, a gente está especificando. Quando você especifica, você deixa cada vez mais diferente, a ponto de você mudar um idioma, tá? De eu ter que chamar alguém de presidenta, a ponto de eu ter que dizer que as pessoas são todes, porque as pessoas não aceitam, né, como elas se determinam, certo? Como gênero indefinido, ou como plurigênero, sei lá como é que chama isso, tá? Elas têm que mudar a língua. Olha, né? Nós estamos perdendo todas as nossas referências de base, tá bom? Tá? Certo? A ponto da gente estar mudando um país que tem uma das constituições mais avançadas do mundo, que é o Brasil, caso vocês não saibam, né? E essa Constituição está sendo literalmente deturpada, rasgada dia a dia. Rasgada. Tá? Por quê?
que eu tenho um poder que se preencheu de direito, né, para policiar os outros poderes. Tá? O molde das relações entre os poderes são os moldes da relação da sociedade. A sociedade tem que viver em equilíbrio. Cada um deve ser cumpridor da sua função. Que é assim que a gente estabelece vínculos de confiança. A partir do momento que eu não posso me basear na lei, por quê? Porque se eu me baseio na lei, né, eu posso ser contrariado e o meu direito pode ser negado, aonde fica a relação de confiança? Legal? Vocês precisam começar a refletir aí, para poder entender, para poder começar a lidar com a vida da maneira como ela está sendo apresentada para nós. Ah? É isso que vocês precisam começar a entender. Ah? Você tem um mundo inteiro com Covid, todo mundo. Já viram a quantidade de doenças que a gente está tendo sequenciais? Ah? Varíola voltou, né? Sarampo voltou, tuberculose voltou, sífilis está voltando adoidado. O que vocês acham que é isso aí? Tem gente que vai dizer, é apocalíptico. Não, é desrespeitalítico. Porque se a gente começa a procurar só culpado, eu preciso achar o culpado, eu preciso botar a culpa em alguém. E a gente esquece de cuidar da humanidade enquanto humanidade, fica difícil de você confiar nas coisas. Fica difícil de você estabelecer linhas de respeito, linhas de obrigatoriedade, né? Porque a base da nossa organização social é feita de direitos e obrigações. Ao mesmo tempo que eu tenho direitos, eu tenho obrigações. Então eu não posso mudar a lei de um país, né? E não é só no Brasil que está acontecendo não, viu, gente? Vocês precisam começar a estudar um pouquinho mais. Tá? Está acontecendo lá. Olha, lá onde eu não gosto de ver. Tá bom? Na Ucrânia está acontecendo. Acontece direto nos países do Oriente Médio. Por quê? Tá? Porque o que tem embaixo do chão, o que é petróleo, o que é urânio, tá? Certo? Tá? É mais importante do que as pessoas, a ponto de eu literalmente usurpar o seu país, tá? Para ter o controle sobre as riquezas que você tem. Isso aí não é escravidão? É igual. Opa! Colonialismo, imperialismo é igual. Se é igual, significa que nós não evoluímos enquanto sociedade. Vocês precisam aprender isso aí, tá? Para vocês que não entendem o que é Brasil e vão entregar o Brasil na mão de um bando que já esculhambou o Brasil inteiro, vocês precisam entender que o Brasil é o único. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O Brasil é o único país do mundo que está na linha do equilíbrio entre 50% de energia, né, provida por combustíveis fósseis e 50% de energia, né, provida por fontes renováveis. Nós não somos um fundo de quintal. Tá? Nós não somos um fundo de quintal. Nós somos o país que mais acolhe gente no mundo. É o Brasil. E a gente acolhe justamente porque a gente providencia, a gente supre as pessoas, os menos afortunados, de direitos, de possibilidades. Isso não significa passar por cima do direito. Isso não significa passar por cima do direito. Isso não significa que cada vez que muda uma direção, um governo, a gente desmantela as instituições. Porque é a mesma coisa, tá, que aconteceu, por exemplo, na minha família. Os meus pais se separaram quando eu era criança. Tá? Desmantela a estrutura familiar. Então aquilo que era uma família
viram grupos separatistas de ódio. Aí de um lado você escuta assim, se você gostar do seu pai, eu não gosto de você. E aí do outro lado você escuta assim, se você gostar da sua mãe, eu não gosto de você. Porque você tem que falar, seu pai é ruim, porque sua mãe é ruim, seu pai é ruim. Opa! Queridos, legal, tá? A instituição que foi criada, que chama família, não tem nada que ver, porque duas pessoas se desentenderam, tá? A responsabilidade não é das próximas gerações. A responsabilidade é das pessoas que, né, entraram em conflito, em divergência. Se elas entrarem em conflito e em divergência, elas têm que resolver sem afetar a confiança das próximas gerações. Tá? Eu fui ensinado a odiar meu pai. E fui ensinado pelo meu pai a odiar minha mãe. Olha que doideira. Tá? E aí, toda vez, era exatamente a mesma coisa. Que é o que está acontecendo no nosso país hoje. Então, se entrar um, esse é ruim. Se eu entrar outra, todo mundo é ruim. Não tem ninguém bom. Olha a sandice que é isso. Olha a doideira. Olha a insanidade que é isso. Sabe por quê? Que a gente está acostumado a falar mal das coisas. Se eu falo mal das coisas, eu estou destruindo as relações de confiança. Vocês já leram balança comercial publicada em órgãos internacionais? Vocês sabem qual era a expectativa da balança comercial do nosso país, que pagou e continua pagando benefício para a gente de Covid até hoje? Tá? Isso aqui não é campanha política, é fato. Tá? É fato. Chama fato. A gente precisa parar de ser obtuso e escolher um lado. Vocês têm que escolher a humanidade, vocês têm que escolher o país de vocês, vocês têm que escolher a família de vocês, como um todo. Né? A gente precisa parar de ver essa dicotomia que ou você está de um lado ou você está contra. Isso é insano. É insano. Então a gente tem que começar a ver dados. Os dados são que a gente tem superávit. Tá? E as pessoas dizem assim, nossa, mas olha a quantidade de pessoas que morreram durante o Covid. Sensacional, gente. Tá? Vocês já deram uma olhadinha no tamanho do nosso país, não? Já deram, não? Já deram? Vocês sabem que a Europa inteira cabe dentro do Brasil, não? 70% da Europa cabe aqui dentro. Opa! Tá? Sem condições de Europa. Tá? A minha família, por exemplo, está mudando para o Mato Grosso do Sul. Eu saio do estado de São Paulo, passo pelo Paraná, e metade do Paraná não tem as estradas que tem em São Paulo. Nós estamos falando de um dos estados mais ricos da federação. Cadê a igualdade? Tá? Para eu falar de igualdade, tem que falar de distribuição igual. De recurso, de possibilidade, que é a mesma coisa que você deveria fazer na tua família. Que é assim que a gente estabelece relações de confiança. Olha a nossa segunda premissa. Como é que a gente estabelece relações de confiança? Tratamento igualitário. Tá? Todo mundo tem obrigação. Todo mundo tem obrigação. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem o mesmo montante de obrigação. Todo mundo tem o mesmo montante de direito. E aí a lei até faz uma adaptação para isso, né? Você trata os iguais na medida da igualdade, né? E os desiguais na medida da sua desigualdade, que é o que acontece com carga tributária. Tá? Então, quem pode menos, paga menos. Que é exatamente o que acontece na tua casa, ô criatura. Acorda pra vida. Legal? Certo? O teu filho que tem 3 anos não tem que cuidar da casa do jeito que você cuida com 30. Porque ele tem 3, não aprendeu ainda. Não tem a força que você tem, não tem a resistência, não tem o entendimento. Então ele faz, você vai ensinando ele a fazer aquilo que ele pode fazer.
não significa que ele está fora, que ele está isento. Porque a gente está criando uma sociedade onde uma parcela da sociedade só recebe benefício, ela é isenta. É isenta. Tá? Ela é isenta. Então você é atendido por um médico, tá bom? Que ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais para dar um plantão. Porque ele é sacrificado, beleza? E ele está de 24 horas à sua disposição. Opa, querido, concordo com você. E o cara que está dirigindo a ambulância, também não está? Também não está no mesmo plantão? Não está fazendo as mesmas 12 ou as mesmas 24 horas? Por que o cara que dirige a ambulância não ganha 3.000 reais, 4.000 reais, 6.000 reais para trabalhar as mesmas 12, as mesmas 24 horas? Por que você que é professor, que nem eu sou professor, legal, não ganha para dar as suas 6 horas de aula? Você não ganha pelo menos 1.500 reais pelo seu dia de 6 horas. Sabe qual é a resposta que as pessoas dão? Vai fazer medicina. Vocês não acham que a resposta está errada? Porque o cara que cuida da segurança da tua família, né? O tal do policial, legal? O tal do militar que cuida da segurança do teu país, não ganha 1.500 reais por dia de plantão de 24 horas. Não ganha. Então o tratamento não é equânime. O tratamento não é igualitário. Se o tratamento não é equânime e não é igualitário, eu não tenho como gerar relações de confiança. Por quê? Porque esse cara tem mais direito que eu. Ele tem mais direito que você. Ele tem direito de ficar lá no repouso médico, assim, deitadão, tranquilo, porque está na hora de descanso dele, enquanto o teu parente está morrendo. O cara que você elege para ser o teu representante tem o direito de ter uma verba de gabinete de 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. E você não tem direito de ter 2.000 reais de salário mínimo. Tá? Que é um cara que chegou lá, que estudou, beleza? Ele tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio carro, auxílio educação. Você tem isso aí? Eu não tenho. Meus filhos, meu sobrinho não tem isso. Então, para eu estabelecer, guarda isso pro resto da tua vida, para você estabelecer relações de confiança, você precisa tratar as pessoas com igualdade. Você precisa tratar as pessoas com o mesmo respeito, com a mesma deferência, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado que você gostaria de ser tratado. É simples assim. Olha que segredo fantástico que eu contei para vocês, hein? Vocês deviam ter aprendido isso como eu aprendi no Jardim da Infância. Lembra do Jardim da Infância? Vamos às palavrinhas mágicas. Lembra disso? Palavrinhas mágicas. Por favor. Com licença. Como vai? Muito obrigado. Me desculpe. É mágico isso aí. Essa é a modulação das relações básicas entre os seres humanos racionais. É assim que a gente estabelece vínculo de confiança. Legal? Que é assim que você estabelece o seu vínculo de confiança. Por que as pessoas não têm fé? Porque você tem um Deus que você está lá mais ou menos como teu pai e tua mãe. Ele é bom desde que ele atenda aquilo que você espera dele. Não é só você não, isso é desde a antiguidade lá, viu, querido? Tá? Odin passou por isso, Apolo passou por isso,
Zeus passou por isso. Ah? Todos os deuses. Legal? São bons até que ele faça aquilo que eu quero. Senão ele é um Deus punitivo. Senão é um Deus que tem. Eu preciso de um Deus melhorzinho. Que é assim que a gente faz. Né? Com os nossos ancestrais. Legal? Por isso que aqui nesse canalzinho aqui eu falo para vocês assim, tá? Meu pai e minha mãe fizeram aquilo que eles puderam fazer. Significa que foi 100% bom? Claro que não. Mas eu tenho que entender que dentro das possibilidades que eles tiveram, do entendimento que eles tiveram, eles fizeram o que eles tinham capacidade de fazer. E aí o que eles fizeram de errado para mim, eu perdoo. O que eles fizeram que eu não aceito, eu aprendo a perdoar. E aí tem que fazer o quê? Eu jogo para a eternidade? Cobro de Deus? Reclamo? Ou eu aprendo a não repetir o erro? Olha só, tratamento equânime. Legal? Aquilo que eu vi, que não foi bom para mim, que eu não quis para minha vida, que eu não gostei que aconteceu comigo na minha vida, eu não quero que passe para frente. Olha que bacana. Olha que simples que é isso. Relação de confiança. Legal? Por quê? Porque se a minha família não confia em mim, se ela diz que eu não sou confiável, e eu sei que eu sou confiável, eu tenho que aprender a me aceitar. Eu tenho que aprender a conviver com as pessoas que me respeitam, que olham para mim e dizem assim, não, você é um cara confiável. Não, você é uma pessoa confiável. E tenho que começar a ver que eu não sou o moldador da personalidade das pessoas. E nós fomos, até pela nossa lei, pela estruturação religiosa que nós tivemos, nós somos moldadores. Nossa, que coisa horrorosa! Você tá achando que eu tô te falando é besteira? Ah, você tá, né? Com certeza você tá. Então, dependendo da designação religiosa que você tem, você não pode cortar o seu cabelo. Beleza? Tá? Você não pode depilar o teu sovaco. Tá bom? Você não pode falar com a pessoa que está do seu lado porque ela não é da mesma designação religiosa que você. O que você acha que é isso aí? Isso é relação de respeito? Hã? Ou eu tô tolindo, eu tô podando o teu livre-arbítrio? Então eu tô botando você dentro de uma caixinha, ó. Pra você poder dizer que você é X, tá bom? Você precisa se enquadrar aqui, fofo. Opa, entra na moldura. Não, você tá fora. Opa, não, tá fora, vai. Ajeita você não. Opa, ó. Agora você tá na moldura. Tem que ficar assim. Desde quando a roupa que você usa, querido, é a representação da tua confiança? Hã? Desde quando o partido político que você acha que é legal é a representação de quão confiável você é? Vê se o time que você escolheu torcer, ele é o símbolo do teu caráter. Vê se a cor da tua pele vai representar o que é o teu caráter. Vê se o teu gênero vai representar o que é o teu caráter. Acorda, meu. Acorda. Vai pro mundo. Toma vergonha na sua cara e começa a literalmente tirar toda essa babaquice de rótulo e começa a olhar gente por conduta, por respeito, por palavra, por cuidado, por atenção, por respeito aos hábitos, aos costumes. Eu, por exemplo, fiz parte de conselho, conselho interreligioso, tá bom? Tá? Quando eu entro numa mesquita muçulmana, eu tenho que me adaptar ao costume muçulmano. Opa!
Eu não entro lá do jeito que eu quero. Eu não entro lá botando o meu sapato lá no meio do caminho lá. Tá bom? Eu tenho que entrar, eu tenho que tirar o meu sapato, eu tenho que fazer a minha ablução, lavar minha cabeça, lavar minhas mãos, beleza? Tenho que me ajoelhar, separa os homens das mulheres. Por quê? Porque eu estou na casa deles. Tá? Quando a gente vai conversar dentro de um centro espírita, beleza? Eu não vou lá dentro recitar o Alcorão. Eu não vou lá dentro recitar o livro dos Mormons, porque eu não estou na casa dos Mormons. Então eu tenho que fazer aquilo de acordo com o que a casa, né? Qual é a estrutura da casa? Eu tenho que aprender a respeitar as diferenças. Eu não tenho que julgar as diferenças e separar. Eu não tenho que omitir as diferenças e tratá-las com desprezo. É ao contrário. Eu preciso entender que, apesar das diferenças, tá? Eu estou lidando com seres humanos. Sabe por quê? Porque, só uma perguntinha. Se você aí dentro da sua casinha, fofa, legal? Você tem um ataque cardíaco. Beleza? Tá? E dá tempo de socorrer você. Aí chega a ambulância do SAMU, aí você olha e fala assim, você é evangélico? Parece brincadeira, né? Mas não é. Você é evangélico? Você é homem, mulher ou você é todes? Ah, você é todes? Não quero, vou morrer. Aí você faz isso na hora que você chega no hospital. O médico vai atender, você diz, mulher não. Homem, ai não, você é meio afeminado. Não, você é batista, porque eu sou batista. Eu sou testemunho de Jeová. Você é testemunho de Jeová? Se não for, não pode me atender. É isso que você faz? Deixa de ser ridículo. É lógico que você não faz isso. Porque senão você não tem onde comprar, fofo. Legal? Tá? Teu padeiro não deve ser da tua congregação. A não ser que você more dentro de uma comunidade, que nem os Yiddish. Legal? E você mora lá e todo mundo é igual, da mesma comunidade que você. Fora isso, querido, você não faz isso. Você não sabe se o cara que plantou o alface que você come, orgânico ou não, se ele é cristão, católico, evangélico, se ele é budista, tá? Certo? Se ele é ateu, se ele é revoltado, se ele é ex-presidiário, você não sabe. Você pergunta esse pro alface, olha que você pega o alface e diz assim, qual é a sua procedência, querido? É disso que eu estou falando para vocês hoje. São relações de confiança. Relações de confiança são baseadas na nossa humanidade. Tá bom? Se a minha mãe olha para mim e diz assim para mim, meu filho, ninguém presta. Quem está errado? Minha mãe. Ah, mas ela é sua mãe. Não interessa, está errada. Ah, eu não confio em ninguém. Está errado. Está errado. Porque o princípio legal é assim, né? Você não pode, se eu não cometi crime, você não pode me atribuir. Não cometi. E até se eu cometi, eu tenho o direito de ter julgamento justo. Opa! Que é para ver se realmente, né, tem a gravidade que a gente está olhando. É disso que eu estou falando para vocês. É disso. Tá? Nós todos temos a obrigação de resgatar a nossa humanidade. Nós todos temos a obrigação de resgatar as nossas relações de confiança. Nós todos temos a obrigação de respeitar as pessoas que nós trouxemos para a nossa vida. Porque gente você não joga fora. Amor você não joga no lixo. Por pior que tenha sido. Ah, eu fui traído, eu fui roubado. Pode acontecer? Pode. Mas remoer isso todos os dias não vai melhorar a tua vida. Disseminar essa raiva e alimentar esse ódio todos os dias não vai resolver a tua vida. Você precisa começar a ter confiança. De cima para baixo,
e de baixo para cima. Então, se você é de determinada, sei lá, né, linha religiosa, e você se afirma como determinada linha religiosa, siga os preceitos. Não segregue. Não segregue. Não despreze. Porque não tem nenhuma religião que prega segregação. Não tem. Tá? Não tem. Religião de ódio é extremismo. Não é religião. Acorda. Ah, eu tenho linhas radicais muçulmanas. Você acabou de dizer. Eu tenho linhas radicais que extrapolam o fundamento do livro. Eu tenho linhas radicais católicas. Extrapolam o fundamento do livro. Eu tenho linhas radicais até espíritas. Tem, gente. Tem. E todas elas estão fora dos fundamentos dos livros. Porque elas estão fora das linhas de respeito. Elas negam a confiança nas pessoas e começam a rotular, tá? E quando eu rotulo, eu boto você nessa estante aqui, nesse lugarzinho aqui. Você não pode ser diferente disso aqui, tá bom? Então eu não posso ter muçulmano bom, é assim? Eu não posso ter branco bom, eu não posso ter negro bom, eu não posso ter índio bom, eu não posso ter árabe bom, eu não posso ter americano bom. Não posso. Não posso ter homem bom, não posso ter mulher boa, não posso ter um plurissexual bom. Olha só, não posso. Ah, porque ele é isso aqui, ó. Eu tenho um amigo que estava nessa live aqui que ele é corintiano. Beleza, eu jamais serei corintiano, por quê? Aliás, eu jamais serei fanático por qualquer time de futebol, porque não faz a diferença na minha vida. Legal? Ele é uma ótima pessoa. Ah, mas ele não pode ser porque ele é corintiano. Sai fora. Acorda. Acorda. Tá? Voltem ao princípio da humanidade. Princípio. Primeiro eu confio. Primeiro eu te aceito. Primeiro eu te amo. É bem assim mesmo. Tá? Leva nessa gravidade que eu tô te contando. Primeiro eu te recebo. Primeiro eu te acolho. Primeiro eu te amo. Primeiro eu te respeito. Tá? E vou fazendo ajuste conforme você vai agindo de uma maneira aonde você literalmente me prejudique. Ah, não é bem assim? Tem que ser bem assim. Sabe por quê? Porque você faz isso em relação, nas tuas relações com os teus filhos, com a tua mulher, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe. Legal? Porque cada vez que o teu marido faz alguma coisa, que ele não tem dinheiro para pagar a conta do mês, que ele atrasa, que ele não consegue comprar o que você quer, ou que a tua mulher não consegue comprar o que precisa, você faz o quê? Você corta relações? Você coloca ela na estante das pessoas que não são merecedores de confiança? Quando o teu filho está na adolescência, que ele mente, que ele esconde, que ele tem distúrbio de personalidade, você joga ele no lixo? É isso mesmo? É claro que não é. É claro, é óbvio que não é. Então, se você não faz isso com quem está dentro, por que você tem o direito de fazer com quem está fora, que você nem conhece? Simplesmente porque a pessoa tem um rótulo. Olha só que gozado. Pensa bem no que eu estou te falando. Pensa. Mas não pensa para fora, pensa para dentro. Começa a colocar isso em prática no teu dia a dia. Respeite, ame, acolha, confie nas pessoas da maneira como você quer que as pessoas confiem em você. E para isso você começa respondendo se você é confiável para o teu espelho. Porque se você não é confiável, você não pode esperar que as pessoas confiem em você. Porque se você mesmo já sabe que você não é confiável, mas se você é, começa a manifestar confiança. Começa a manifestar acolhimento, respeito. Começa. Tá? Incondicional. Sem rótulo. Sem rótulo. Sem separação. Vamos tentar voltar a ser um povo só. Um povo de Deus só. Seja lá o Deus que você professa. Um povo só. Uma humanidade só.
Nesse momento a gente tem um planeta só, independente das nossas fronteiras geográficas. A gente tem um ar só para respirar no planeta todo. A gente tem uma água só para defender. A gente tem um meio ambiente só para resolver. A gente tem uma humanidade só para cuidar. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Tá bom? Amanhã à noite eu volto a conversar com vocês, tá? Sobre rachadura. Rachadura é cisão. Contrário do que nós conversamos hoje, tá? Mas eu vou conversar com você sobre cisões do ponto de vista espiritual, tá? O que eu matar as pessoas dentro da minha vida, eu negar, eu odiar, eu difamar, traz para mim espiritualmente. Tá bom? Grande beijo para vocês. Eu sou Rodrigo Pereira falando com vocês desse canal que se chama Transcendência Real. Esperando que cada um de vocês seja responsável, como eu sou, em fazer desse mundo um lugar melhor, mais humano, mais amoroso, mais verdadeiro. Grande beijo para vocês. Vejo vocês amanhã às 8. Beijoca!